Graça e paz, igreja de Jesus Cristo. Hoje eu pretendo, com mais calma, que é difícil, mas pretendo, com a graça do Senhor Jesus, estar fazendo algumas colocações. Primeiro, eu já queria agradecer ao pastor mais uma vez pela confiança, agradecer à igreja que sempre está orando, agradecer a todos, desde já, principalmente agradecer ao Senhor Salvador Jesus Cristo por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra que não é nossa, que é dele próprio. E eu gostaria de compartilhar um texto, está em Mateus 28, versículo 18 e 20. Vamos pensar um pouco sobre essa passagem. A palavra de Deus, amém, encontrou. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido esteja o seu glorioso nome, que é o nome que está acima de todo nome, Pai. Nós te rendemos graça, Deus, por essa extensão do teu reino aqui neste lugar, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Esse lugar aqui, ó Pai, é a extensão do teu reino, Pai. Vai tocando os corações, ó Deus, fazendo morada, Senhor. Assim como algum dia alguém já falou do teu evangelho, Pai, bendito para nós te rendemos a ti. Nós aqui, a tua igreja, está desejosos também, ó Pai, para anunciar essas boas novas de salvação. A todo aquele que crê, ó Pai, seja salvo. Nós cremos, ó Pai, que aqui, neste lugar, neste bairro, ó Pai, vai se levantar um grande exército, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Vai, ó Pai, essas ruas, essas vielas, essas comunidades deste bairro, e use cada serva do Senhor neste lugar para trazer mais vidas, ó Deus, que se renda a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, ó Pai, e clamamos por isso, porque somos pequeninos, ó Pai, e servos do Senhor, a quem o Senhor confiou esta palavra bendita do Teu Evangelho de Jesus Cristo, Pai. E aprove ao Senhor confiar esta palavra bendita a homens, ó Pai, fracos e limitados como nós, ó Deus. Mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E o Senhor tem toda autoridade, ó Pai, tanto na terra como no céu. E nós cremos, ó Pai, e na Tua ressurreição, ó Pai. Por isso que a Tua igreja clama e anuncia as Tuas boas novas de salvação. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E a gente, aqui na igreja, estamos estudando mais de um ano. Edificarei a minha igreja. E lá na reunião de oração também, nós estamos caminhando com a Operação André, que está falando muito ao nosso coração, e eu venho pensando um pouco sobre esses estudos, e realmente tenho pensado um pouco, e eu poderia, dentro desses 4 versículos, 18, 19, 20, esses 3 versículos eu podia significar como a missão da igreja, vamos colocar esse título, ou a comissão da igreja, poderíamos colocar esse título. E evangelizar o mundo é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, né? Deus, Ele deu essa ordem, não a ONU, né, para a paz, nenhuma outra constituição Jesus confiou, mas Ele confiou a sua igreja. Não há outro órgão público ou qualquer outra coisa que pode fazer esse trabalho. Ele confiou a sua igreja. A ordem é para a igreja. Ir
A gente poderia mudar um pouco esse nome, indo, né? Poderíamos colocar isso, as boas novas de salvação. Significa pregar, levar as boas novas, né? Evangelizar o mundo. O anjo fez isso. Lá, vamos dar uma olhada em Lucas 2, 10, 11. Vamos lá dar uma olhada. O que é que o anjo anunciou? Quem é as boas novas? Importante. Lucas, versículo 2, capítulo 2, versículo 10 e 11. Dá uma olhada. Lucas, quem encontrou, por favor, lê para mim, por gentileza. Onze. Amém. Jesus Cristo, nascimento de Jesus Cristo. Evangelizar o mundo, Paulo também, ele entendeu bem sobre evangelizar. Lá em Romanos 1,16 ele falou, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus, né? Para todo aquele que crê. E esse indo, eu podia colocar, porque esse não está, vamos dizer assim, não é um curso, não é um estudo específico. Sim, você tem que se preparar, sim. Tem que ir para o seminário, mas esse indo é trabalhando. Você está indo fazer o Evangelho de Jesus Cristo. Você indo para a faculdade, você pode fazer discípulos de Jesus Cristo. Indo evangelizar, você pode fazer isso. Esse ide de Jesus. E a gente também podia colocar aqui também, muitos falam assim que não precisa do trabalho missionário, né? Mas também, indo também, a igreja tem que fazer missões, ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Muitos dizem, mas eu quero ganhar a minha cidade, minha rua primeiro, o meu bairro primeiro. Não, é indo, né? Se você não pode ir, vá em oração. Orem para os missionários do campo, orem, aqui foi citado pelos governantes, orem pelos irmãos que realmente estão em perseguição. Eu lembrei muito forte essa semana, quando eu logo me converti e eu fiz um trabalho missionário aqui com a irmã Regina, em São Pedro. E foi muito interessante que a gente foi caminhando, foi a Vila Maria que promoveu, somos jovens ainda, né, Regina? Mas era jovem. E a Regina, trabalho de jovem missionário, foi um aprendizado, foi uma bênção na nova conversão. Tinha 2 missionários, um deles que implantou aqui na congregação, a Marta e o Paulo Sérgio. E nós tivemos esse privilégio de andar com esses missionários nesse trabalho de São Pedro. E lá a gente fazia umas perguntas com a religião da pessoa, abordando as pessoas. A Igreja Vila Maria foi um ônibus lotado para a implantação dessa coisa. A gente aprendeu muito ali, depois do final, né, participando ali em oração por aquelas pessoas que estavam se rendendo a Jesus Cristo. E esse também é um trabalho missionário, né? Enfim, eu lembrei muito forte isso nessa. Então, esse ide é indo para falar de Jesus Cristo, né? E mais outro passo, tem alguns textos, tem alguns versículos, são muitos, mas eu queria citar alguns só que dá essa bagagem, esse gabarito para você ir evangelizar. Porque muitas vezes a pessoa pode dizer assim, eu não tenho preparação, não tenho isso e aquilo. Não, no seu jeito, na sua maneira de ser, pode falar de Jesus Cristo. Você é um testemunho vivo do Senhor, do que o Senhor já fez na sua vida, e faz, né? Glorificar o Pai Celestial, se glorificar Jesus Cristo por onde você anda, por onde você passa, honrar e homenagear aquele Senhor que confiou. Por isso que aqui a quem confiou, glorificar a Deus, né? A gente pode também recapitular um pouco quando foi que Jesus falou isso, e por todo mundo. Os 4 evangelhos, vou dar uma voltinha, vou voltar um pouco para trás. Os 4 evangelhos narram essa passagem. Os irmãos conhecem bem,
os evangelhos eu li todos os 4. Depois em casa vocês podem dar uma olhada sobre essa ressurreição de Jesus Cristo. Alguns discípulos estavam tristes porque ele tinha sido crucificado, né? Os 2 discípulos de Maús, Jesus estava conversando com ele no caminho e perguntou para eles, né? Você é o único morador de Jerusalém que não sabe o ocorrido, né? Que crucificaram, os religiosos crucificaram Jesus Cristo. Eu li os 4 evangelhos, os 4 abordam a ressurreição de Jesus Cristo, mas todos eles põem um ponto. Um fala de Maria Madalena e Maria, outros falam dos 2 discípulos de Maús. Você vai pegar João, a conversa que Jesus teve com a pesca de Pedro lá, as 3 perguntas que fez a Pedro, né? Ressurreto. Essa ordem aqui era Jesus ressurreto já. Então, aí tem que entender isso. A ordem é de Jesus ir por todo mundo e pregar o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E isso recomenda a igreja, né? Todos os evangelhos ele narra isso. Significa honrar e manejar. Salmo 19:1, eu só vou ler um desses aí. Isaías 6:3, Isaías 43:7. Quem quiser anotar pode estar anotando. 2 Pedro 1:3. Eu só quero ler esse 2 Pedro 1:3. Glorificar o Pai Celestial. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Certo? Você perseverar no Senhor. Sujeitar as autoridades, aqui foi citado também, para sujeitar as autoridades que foi constituída por Deus também. Tem alguns textos também que falam, sujeitar-se às autoridades. Está lá em 1 Timóteo 2,17 e Romanos 13, do 1 ao 7. E também está em 2 Timóteo 3,16 a 17. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem, pode ser Romanos do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Então, já... Romanos 13, do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Quem encontrou pode ler para mim, por favor? Falamos aqui sobre autoridades. Romanos 13, do 1 ao 7. Amém. Está falando dos governos, das autoridades, né? Você imagina a autoridade maior e máxima, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos obedecer. Em outra passagem, Paulo fala: ai de mim, se não falar desse evangelho bendito e transformador, né? Então, nós também, além das autoridades governamentais, a gente tem que obedecer à autoridade máxima, que é de Jesus Cristo, que é a autoridade no céu e na terra.
né? E a ordem é essa: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como é que a gente pode falar para as pessoas ser seguidores de Jesus Cristo, né? Nenhum teólogo ou pastor ou qualquer outro meio que seja pode fazer com que as pessoas se transformem. Só o Senhor Jesus Cristo pode tocar nos corações das pessoas e transformar. E pastores, autoridades transformadas por Deus como ovelhas do Senhor também é capaz de ser essa ponte para anunciar esse evangelho de salvação. Todo salvo, isso não é só responsabilidade de um membro ou de um conjunto da igreja só, é de toda a igreja, é de todo salvo. O salvo em Jesus Cristo tem esse desejo e esse fervor de anunciar as boas novas de salvação, porque ele já foi transformado e ele entende que essa responsabilidade é dele também. E a alegria, tanto no céu como na terra, quando o pecador se arrepende. Essa é a alegria da igreja de Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja Jardim Presidente Dutra. Essa é a missão da igreja do mundo inteiro. Não é uma instituição batista que faz missões. Não é instituição, não é placa. É ordem do Senhor Jesus Cristo, de todo salvo. Não é dominação. É ordem. Vá e façam discípulos. Batizando. Por que batizando? Quando o novo chega, né? Pessoa nova. Porque ele tem que ser batizado e confessar. Para ele se integrar a essa família. Para também, junto, no corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça, fazer parte dessa grande família maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E ter esse desejo também de anunciar essa boa nova de salvação. Por isso que a pessoa tem que se batizar para se integrar, porque muito hoje se fala de membros online, membros fora do corpo. Eu sou crente, estou fora da igreja. Não, ele tem que estar integrado à igreja, uma igreja local, se enraizar naquela igreja e procurar ser uma bênção, mesmo com as suas fraquezas e suas limitações, porque um ora por uns aos outros e suportar uns aos outros, e assim vocês vão demonstrar que vocês são meus discípulos. Amais uns aos outros, suportai uns aos outros. Não é fácil, é impossível sem Jesus, mas com Jesus no barco é possível sim. Uma igreja madura, uma igreja relevante, uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor. Eu creio dessa forma. E esse é um passo para as pessoas que estão chegando. Então, vocês que estão visitando a nossa igreja, estão se aproximando, se aproxime mais para essa grande família do reino de Deus. Você vai fazer parte de um grande exército do Senhor, onde o Senhor que ordena, o Senhor que dá ordem, e Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tem ordenado a vocês, e lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Né? Aqui, essa é uma comunidade terapêutica, é o quarto ponto para a gente finalizar. Eu gostaria de ler Mateus 4, do 23 ao 20, capítulo 4, versículo 23 e 25. A gente já estamos encerrando a reflexão dessa noite. A palavra de Deus diz assim: Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças
e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Amém? Jesus continua a fazer milagres. E para concluir, estamos já finalizando a reflexão dessa noite. O médico dos médicos curou os doentes. Está em muitos versículos, muitos capítulos, eu só vou citar alguns e gostaria de ler um. Está lá em Mateus 8, 16, 17, Lucas 4, 16 ao 21, João 21, 1 ao 25, Mateus, novamente Mateus 4, 23, 25, Mateus 8, 16, 17, 1 Samuel 21, 19, 1 Coríntios 1, 26, 29. A igreja deve oferecer aos necessitados, a igreja deve oferecer aos necessitados. Deixa eu ver aqui. Mais o quê? Deixa eu ler aqui uma passagem. A gente está concluindo. Amigo da igreja. Tá. Achei. Glória a Deus. Max Lucado, em seu livro Derrubando Golias, faz algumas referências interessantes. A igreja, diz ele, adolescentes e grávidas, os de meia idade e os arruinados, os velhos. A igreja diz, e os doentes, para onde os desesperados podem ir? Eles podem ir ao santuário de Deus. A igreja de Deus, citando Eugênio Peterson, ele diz: um santuário é um lugar onde eu, como Davi, consigo pão. É uma espada de força para o dia e armas para a batalha. Ambos referem-se a 1 Samuel 21, do 1 ao 9. Jesus é compaixão, ele convida sua igreja a segui-lo, e na igreja que Deus ministra ao coração dos crentes, dos carentes e necessitados, dos exaustos e aflitos. Nós, os que temos a Jesus como Senhor, devemos estar preparados para ser um instrumento de Deus nessa obra. Amém? E outra, e concluindo, para a gente, 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês, e lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente pode ter a Bíblia inteira na cabeça de có e salteado, o maior teólogo, decorado na cabeça. Se não pôr em prática, de nada adianta. Vamos pedir graça ao Senhor para pôr em prática a palavra do Senhor, né? E outra, ensinando. Como é que a gente ensina? Ensina a ser discípulo. Ensinar. Vamos ver. Concluir. O 7. Ensinar. Aqui é na Operação André. Estudo 7. Está lá em 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviram dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar outros. Evangelizar sem discipular é como gerar filhos e deixá-los sem cuidado. O discipulado é o próximo passo do Evangelho. Perguntas para reflexão. Estou apoiando alguém na fé cristã? Como posso ajudar um novo convertido a crescer? Minha igreja tem estrutura para discipular quem aceita Jesus? É uma pergunta. Para concluir, no 20, ele também faz.
obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está conosco todo o tempo. Muitas vezes a gente está passando por momentos sombrios, preocupação, né? Passando por dificuldades. Talvez você pode pensar assim, nossa igreja aqui, a congregação, ela foi 7 de setembro, que os missionários veio debaixo de um pé de árvore. Hoje a gente estamos aqui, né? Muitas preocupações, mas o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Mesmo se a gente sair daqui para um local para outro, o Senhor está conosco, né? Muitas vezes isso é o próprio Jesus, ele dá essa confiança. Ele comissiona, ele tem toda a autoridade, em várias passagens, até os demônios. Ele fala, sai dele agora, cala-te a boca. Ele repreendeu, ele saiu. Em outras passagens, ele foi numa cidade, um endemoniado está fazendo aquela ruaça, ele mandou para a manada de porcos. Interessante, irmãos, que aquele jovem, só mudando um pouco aqui, que veio à mente, aquele jovem, ele se converteu profundamente, a ponto, né, todos os prejuízos, expulsaram Jesus daquele local. Expulsaram, falou, sai daqui, você está trazendo prejuízo, mas eles não lembraram que o milagre foi realizado no jovem. Interessante que aquele jovem, ele reconheceu, ele quis ir com Jesus no barco. Ele falou assim, Senhor, deixa eu ir com você. Ele disse, não, volte e conte. Foi um missionário naquela cidade. Foi um missionário. Talvez você seja um missionário lá no seu lar, onde você passa, no trabalho. Interessante. E outras passagens também, lá na tempestade, toda autoridade também, com a natureza também. O Senhor, Jesus é isso. Então, o mesmo Jesus de ontem, hoje, eternamente. E outra, irmãos, os discípulos, essa grande comissão, essa grande responsabilidade foram para os discípulos, né? Me desculpe, as gêmeas aqui, elas cantaram de Daniel, sim. A irmã Dani passeou um pouco entre ali Moisés, né? Falou até um pouco sobre Daniel, falou das águas também, onde Jesus tem toda a autoridade, né? Também o cântico foi essas gerações que ele marcou. E é essa geração nossa agora. Nós estamos com essa responsabilidade também. Somos discípulos do Senhor nesse tempo, neste momento, né? E aprove o Senhor confiar a nós, sim ou não? Amém, confia no Senhor. Vamos entrar em jejum, em oração, pedir graça ao Senhor, confiou a nós essa responsabilidade, né? Aqui a gente citou famílias, citou igrejas, citou governantes, né? A gente pede pela família. Então, a responsabilidade da nossa geração é nossa agora, né? E ouvi um comentário que disse que quando Jesus chegou lá, os anjos, chegou ao céu, os anjos falou assim, o Senhor cumpriu tudo, a responsabilidade, a sua obra foi maravilhosa, e agora o Senhor confiou, e quem vai continuar falando desta obra maravilhosa? Ele disse, eu deixei os homens preparados lá para pregar, e se eles falharem? Ele disse, o meu método é os meus servos, é minha ovelha, eu sou o bom pastor que dá a vida pela ovelha. Esse bom pastor, Jesus Cristo, é que dá essa ordem, ele que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele dá essa autoridade, ele dá esse respaldo para nós, né? Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, amém? Irmãos, aprove o Senhor chamar cada um de nós, né? Resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. E nós somos o sal e a luz deste mundo. Sim, precisamos mudar muita coisa, porque é de glória em glória. O Senhor vai lapidando, vai mudando as nossas vidas. E se alguém está aqui nesta noite, quer tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, quer fazer parte dessa grande família,
a igreja saiba que você é resposta de oração também. Você é resposta de oração da igreja, presidente da igreja do mundo inteiro, para fazer parte dessa grande família. Se você tomar esse desejo, procure o pastor, procure a liderança da igreja, que a igreja tem toda a estrutura para te ensinar sobre Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou orando mais uma vez, pastor. Estou orando mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o teu glorioso nome, Senhor. Nós estamos com o coração muito grato, Deus, por as quartas que se inspiram. Sabemos que o Senhor vai à frente, ó Deus, o Senhor vai nos ajudando, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos dando graça, o Senhor vai realizando milagre na tua obra, Pai. A manifestação do Senhor é visível, Pai. Nós cremos na ressurreição do Senhor, Pai. A tua igreja anseia a tua volta com poder e glória, Senhor, para buscar a tua noiva, Senhor. Continue agregando mais vidas, ó Deus, para ser resgatada do império das trevas para a tua maravilhosa luz, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, que as pessoas que há de entrar aqui sejam tocadas pelo teu Santo Espírito, Pai, se renda ao Senhor, que é dono dos céus e da terra, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a cada dia mais, nos capacita, ó Deus, a ser idôneos, ó Pai, responsáveis, ó Deus, para levar essas boas novas de salvação, ó Pai. Assim, algum dia alguém falou dessa grande salvação para nós se rendemos a Ti, ó Deus. Nós precisamos e queremos, ó Deus, e temos o prazer, ó Deus, de contar grandes coisas que o Senhor já fez por nós, e por isso que nós já estamos alegres, ó Deus. Nós cremos que muitas vidas, muitas almas, ó Deus, vai ser resgatado do império das trevas para a Tua maravilhosa luz, ó Deus. Nos ajuda cada dia mais, ó Deus, a santificar, nos purificar cada dia mais, limpar o nosso coração, ó Deus, amar uns aos outros, ó Deus, assim como o Senhor já nos amou, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a cumprir essa grandiosa obra, Pai, que é anunciar as Tuas boas novas de salvação de Jesus Cristo, ó Deus. E em nome de Ti que eu oro, agradecido pelos irmãos que vieram nesta noite, complete aquilo que eu não fui capaz de transmitir, ó Deus, mas o Teu Santo Espírito, ó Pai, Ele completa na vida de cada um, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.